Amigos, André Kfouri, zero desespero só se for pro time mesmo, porque na arquibancada no Newton Santos estava todo mundo muito desesperado. Tudo bem que o Botafogo está repetindo alguns processos do ano passado, né? Meio que ignorando o campeonato estadual, demorando para fechar o treinador para a temporada e tal, mas não precisa copiar tudo. No ano passado, mesmo tendo vencido a Libertadores, o time começou com 2 derrotas. Isso. E hoje, quando estava 0-0, teve até bola na trave do Carabobo. Mas o time não se desesperou mesmo. Isso aconteceu. Não que o Botafogo tenha feito uma partida brilhante, mas essa é uma daquelas noites em que, se um gol sai faltando 2 minutos, o Botafogo venceria por mais gols. Né? Ou estaria jogando até agora, o jogo terminaria depois do linha de passe, com 50 finalizações e nenhum gol. O futebol, às vezes, produz esses jogos. Diferença técnica enorme, o Carabobo com uma abnegação defensiva para vir ao Brasil e conquistar o seu primeiro ponto na fase de grupos da Libertadores, jogadores se sacrificando, é o tipo de jogo que não costuma dar certo, mas às vezes as equipes são premiadas, levam bola na trave, o goleiro pega um pênalti, né? Se for ver, como é que esse jogo empatou? Empatou porque o futebol às vezes decide essas coisas sozinho, mas o Botafogo perseverou, né? Tentou até o final, o primeiro gol sai numa bola que desvia, então é um gol que pode acontecer, mas precisa de um golpe de sorte, como a gente viu. E depois, com o placar resolvido, deu tempo para fazer mais um e poderia ter sido mais. Léo Bertozzi, para você, qual é a mais evidente diferença do Botafogo do Renato Paiva para o Botafogo do Arthur Jorge? Primeiro, além de não ter alguns jogadores muito valiosos. Acho que uma pequena diferença. Você já me tirou o primeiro argumento, porque para mim, assim, quando você fala do 2024 de Thiago Almada e Luiz Henrique, estamos falando de esses dois jogadores... segundo semestre. Sim, segundo semestre, mas assim, 2 jogadores que elevavam o nível daquele time. No primeiro você bota o Júnior Santos. Mas esses altíssimo. dois, assim, foi um nível absurdo. Tanto é que, assim, o Almada já está jogando o que está jogando no Lyon, já é um dos principais jogadores do time, é um jogador que faz uma diferença absurda. Mas esse time está em fase de construção. Como você mesmo disse, assim, os primeiros meses do ano, para o que o Botafogo vai ser nesse ano, contam um pouco ou nada. Né? É um time que ainda está se estruturando, está tentando encontrar a sua melhor versão e acho que vai chegar a isso, porque tem também bom material humano, né? O Igor Jesus é um jogador que, mesmo quando não faz gols e passou um tempo sem fazer, colabora, ajuda muito, é um jogador que dá opções aos companheiros e acho que o Botafogo vai continuar brigando em cima. Neste primeiro momento, se é para destacar individualmente, a recuperação do Patrick de Paula, né? Então, que foi talvez o primeiro reforço de ambição do Botafogo na era da SAF, né, e que enfrentou várias questões. E aí total dedo do Renato Paiva, total. Olha o gol dele aí, ó. E não tô nem só falando goleirão do também, gol, Léo. né? Você que é goleiro, você que é da posição. Então. 2 caras na barreira. Sim, mas desviou. O desvio é que matou ele. 4 que não sai esse gol. Mansa e quicando, ó. Não confiou no Patrick ali na cobrança naquela distância e o Patrick acabou, mesmo contando com o desvio, batendo muito bem. Mas esse, por exemplo, já tem sim muito mérito do treinador que chegou em acreditar nele. O Plihal, estávamos juntos, né, no Sport Center pós-jogo, Botafogo e Juventude, a primeira vitória do Paiva no comando do Botafogo. E o cenário ali foi um pouco parecido, porque o primeiro tempo foi mais truncado, o Botafogo ali com dificuldades. E hoje o time deslancha ou joga melhor no segundo tempo, mas com uma formatação diferente, porque contra o Juventude ele começa com os 3 volantes, Patrick de Paula foi o titular, e hoje ele já apostou o Savarino flutuando, o Santi Rodrigues foi a opção, o Santi Rodrigues não foi bem hoje. E quando ele desfaz esse sistema, quando ele faz 3 mexidas ao mesmo tempo, né, que entram o Matheus Martins, o Patrick de Paula no meio também, até no lugar do Marlon Freitas. Marlon Freitas, jogador de mais posse de bola, mas o Patrick de Paula é mais agressivo, um jogador de finalização de longa distância. E principalmente o Cuiabano do lado esquerdo, essas 3 sacadas simultâneas tiraram ali o Botafogo de uma zona ali que parecia cinzenta, de um jogo que poderia se complicar. O técnico hoje foi protagonista nas mexidas. Mexeu bem, o time funcionou, saiu com uma vitória e aos poucos ele vai ganhando conforto, né? Se ali no terceiro jogo já tinha uma corneta muito forte,
aos poucos o Paiva vai aplacando, vai ganhando a confiança do torcedor e o Botafogo vai entrando num bom caminho. Vitória fundamental, mas principalmente pela capacidade do Botafogo de reagir a diferentes cenários e o Paiva moldando suas ideias aos poucos, tentando encontrar o time ideal e vai depender do cenário, dependendo do jogo. Vai ser melhor ter jogadores lá na frente e hoje só não funcionou tão bem essa formação mais leve, com o Savarino flutuando, porque não tinha o Igor Jesus. O Mastriani é um centroavante de definição. Ele não sai muito como o Igor Jesus para preparar e sem um jogador como o Igor Jesus fica mais difícil desse sistema funcionar. O Igor foi expulso na primeira partida contra a Universidade de Chile, partida em que é besta mesmo, que o Botafogo foi derrotado. A Universidade de Chile hoje venceu mais uma vez, venceu o Estudiantes fora de casa. Olha aqui, super vitória. Vai ficar difícil para o Botafogo ser primeiro do grupo, vai ser uma disputa aí bastante acirrada. Que nem o André falou sobre o Corinthians ser primeiro do grupo na Sul-Americana, tendo quase que a obrigação de vencer o Huracan na Argentina. Eu acho que o Botafogo vai ter que tirar o coelho da cartola semelhante. Vai. E ainda sobre o Patrick de Paula, houve um momento em que, para muita gente, ele era um caso perdido, meio que já uma carta fora do baralho, né? Quer dizer, o mérito da recuperação do Patrick de Paula, mérito, acho que muito do Renato Paiva, talvez seja maior do que as pessoas estejam enxergando agora. Eu acho que é oportunidade também. Né? Ele voltou esse ano do Criciúma, ele foi rebaixado com o Criciúma. Ele chega em baixa no elenco do Botafogo. Acontece que o Botafogo começa o Campeonato Carioca com o time reserva dos reservas. E ele estava lá. Ele fazia parte daquele grupo, bota aí para jogar esse início de campeonato. Vai jogar no banguzinho. Depois vão chegar os outros. Só que ele foi se destacando, fazendo gol, assumindo responsabilidades. E quando chega o Renato Paiva, decide usá-lo. Tá aqui, tem potencial, vamos usá-lo agora. Ele está aproveitando, teve contra o Palmeiras aqui no Allianz uma boa atuação. Hoje foi decisivo, tem sido um jogador importante, mas no final de semana o próprio Renato Paiva fez um alerta. Eu quero recuperar o Patrick de Paula. Resta saber se ele também quer. Uma das minhas missões aqui é recuperar o Patrick de Paula. Ou seja, ele já chega colocando em dúvida se o jogador quer. E um sucesso pode trazer o mesmo efeito do sucesso dele do Palmeiras. Subir a cabeça. Sobe a cabeça, eu sou, eu faço, eu aconteço. Mas aí... E aí complica. Aí tem um aprendizado, né? Você permitir... Mas quando o treinador fala isso, não sei se ele quer, é porque ele próprio já tem dúvidas. Talvez já seja também uma estratégia de uma comunicação para dentro, para o jogador ouvir. Você joga para fora para repercutir dentro. Isso, Porque se ele permitir se colocar nessa situação de novo, mostra que não teria aprendido muita coisa, né? E aí sim não teria mais volta. E o futebol, ele dá essas chances, às vezes dá mais chances até, né? Para jogadores que têm diversas oportunidades, mas aparentemente ele vai aproveitar. Futebol ele tem para isso. Dá para notar. Papa, o Flamengo já é campeão brasileiro, mas o Botafogo pode ser uma pedra no sapato da Seleflá, Papa? Eu acho que o Botafogo está começando uma jornada, está começando a mostrar que contratou bem e que essas peças podem funcionar num time ofensivo, né, sob o comando do Renato do Botafogo. Tem o Renato do Fluminense e agora o Renato do Botafogo. O Renato do Botafogo é um ofensivo, é um cara interessante, eu acho que tem um trabalho aí bem ofensivo aí, como a Raíza fala, todo mundo já sabe a qualidade que ele tem. No Bahia ele não conseguiu fazer isso. Agora, não conseguiu ter sucesso no trabalho dele. Isso quer dizer que ele não vai ter sucesso novamente no futebol brasileiro? Não, claro que não. Ele tem qualidade e não à toa o Textor foi procurar. Não era a opção 1, né? Não era o cara que eles queriam, mas eu acho que ele pode sim desempenhar um bom papel no Botafogo. Ele já teve clubes que ele passou e que ele fez bons trabalhos. Eu acho que a questão agora é a seguinte: vai dar liga esse time? Parece que sim. Eu percebo que, por exemplo,
alguns jogadores, eu não consegui assistir mais do que 30 minutos do jogo do Botafogo, mas o pouco que eu vi do jogo do Botafogo, eu achei que o Botafogo já estava triangulando muito bem as jogadas, sabe? Um time que parece que já está... Já se conhece, né? Que se conhece há muito tempo. E quando você teve muitos jogadores trocados, você teve quase que metade do time saindo. E isso é trabalho, isso é treinador, isso é treinamento. Você vê em pouco tempo o cara conseguir botar o Botafogo bater de frente com o Palmeiras, bater de frente... tudo bem, ontem não foi uma equipe que vai brigar por título, mas você vê o Botafogo já triangulando bolas de um jeito que não é comum tão rapidamente um time fazer. Tem aquela base ainda, alguns jogadores que ficaram? Tem. A gente falou aqui de alguns deles. O próprio Igor Jesus, que fez gol, que a gente brinca que não faz gol. Tem jogadores ali que até a gente ficou assustado. Lesionou o Savarino. Não lesionou. Tá tudo bem. Então você já tem ter esses jogadores que continuaram, vai ser muito importante para o Botafogo conseguir se encontrar o mais rápido possível. Mas eu acho, cara, de verdade, eu tô surpreso com o futebol que o Botafogo está apresentando em pouco tempo. Então, o torcedor do Botafogo realmente deve estar com uma boa expectativa. Eu concordo, Papo. Eu acho que os 3 meses que aconteceram anteriores aí à chegada do Renato Paiva, o Botafogo realmente jogou na lata do lixo, perdeu um título da Supercopa, perdeu também o Campeonato Carioca. Se ele tivesse chegado antes, poderia ter brigado por alguma coisa. Perdeu a Recopa também. Exatamente. Ainda teve a Recopa também. Então, e na Supercopa teria feito uma final talvez muito mais disputada contra o Flamengo. Sem dúvida alguma. E o que isso quer dizer? Quando a gente até comentou aqui do Igor Jesus na semana passada, eu comentei, cara, se o coletivo não está ajustado, se o coletivo não é bem treinado, se o coletivo não está funcionando, quem vai sofrer? A individualidade. E o Igor Jesus era vítima de um Botafogo que inexistia. Um Botafogo que não tinha nem um pouco de mostras do que era aquele Botafogo em 2024 que a gente viu muito bem. Na partida contra o Palmeiras, logo no primeiro tempo do Campeonato Brasileiro, você já conseguia ver um pouco da cara do Renato Paiva. E o Botafogo poderia ter, inclusive, colocado o Botafogo na frente contra o Palmeiras naquele primeiro tempo. No segundo tempo, tudo bem, o John salvou aqui e ali, mas falar que o Botafogo jogou mal seria uma grande mentira. O Botafogo jogou bem contra o Palmeiras. Aí você pega o jogo da Libertadores, uma derrota, que dá um pouco de frustração para os ânimos do atual campeão. Mas o primeiro tempo do Botafogo contra o Laú também foi um bom primeiro tempo. Faltou o quê? Um entrosamento no segundo tempo, com o Renato Paiva também conhecendo um pouco desse time, e aí o Botafogo acabou perdendo com o gol do Diório. Já nessa partida contra o Juventude, cara, eu consegui ver aspectos muito mais interessantes dessa equipe e, obviamente, o tempo de trabalho do Renato Paiva com o entrosamento, e esse time só pega entrosamento jogando, fizeram a diferença. Ele, inclusive, optou nessa Mas rodada. nem foi tanto tempo assim, né, Pedrosa? Não, o que eu digo foi praticamente um mês ali da intertemporada e 3 jogos, Papa, já é o suficiente quando você está trabalhando dentro de um time para você detectar, opa, isso aqui funciona. Opa, isso aqui não funciona. É muito rápido. Exatamente. Você falou que teve tempo. Cara, nem é tanto tempo assim, é um mês. Mas, cara, é um mês ali, você pressionado, um pouco perdeu títulos e tudo mais e tal, com a cabeça não fica boa. Agora já dá uma... O jogo, ele tinha... O texto sem querer já tá funcionando aquilo. Foi pré-temporada, agora é que tá valendo. Eu acho que o jogo te mostra muitas respostas, entendeu? Sejam as situações negativas, quanto também as situações positivas. O Cuiabano ontem conseguiu fazer um cruzamento pro Matheus Ponte, de lateral para lateral, e o Botafogo conseguiu fazer o segundo gol justamente nessa jogada, que é uma característica das equipes que jogam com jogo posicional, que é o quê? Avançar um pouco, trabalhar pelas pontas. O Arthur ontem fez uma boa partida. O Savarino, por si só, é um jogador espetacular. O Igor Jesus teve um gol anulado que foi um golaço dele, inclusive, num giro que ele bateu com a canhota, se eu não me engano, naquele momento ali, e ele iria conseguir fazer o terceiro gol. Então foi um Botafogo muito mais consistente do que a gente vinha vendo no início da temporada. Pela qualidade desses jogadores, é natural que o Botafogo, na minha visão, também vá brigar por um título, e também acho que essa equipe ainda tem muito a evoluir com a chegada de jogadores que ainda não conseguiram, por exemplo, apresentar o grande futebol, como o próprio Natan, aquele ponta que veio do Grêmio. Acho que é um jogador que vai ajudar muito o Botafogo, entre outros atletas que eu tenho certeza que essa equipe aí, inclusive esse da foto foi muito homenageado, né? Ganhou um lugar no bandeirão de ídolos do Botafogo, tanto o Marlon Freitas quanto o Luiz Henrique, teve até polêmica sobre isso. Eu acho que quem elegeu o Marlon Freitas como um ídolo por ser o capitão da Libertadores, quem manda é o torcedor. E o torcedor, junto com o movimento Ninguém Ama Como a Gente do Botafogo, conseguiu eleger o Marlon Freitas e também o Luiz Henrique. Acho justo por ganharem o maior título da história do Botafogo, e sem
sem dúvida alguma, o Luiz Henrique como rei da América e o Marlon Freitas como capitão, que fez o Botafogo dar a volta por cima, merecem sim uma oportunidade ali. Então, cara, tudo aquilo que a gente previa do início do ano e que pode prejudicar o Botafogo sem dúvida alguma, pela falta de preparo, não tem acontecido no Campeonato Brasileiro e o Botafogo novamente está aí com 4 pontos e iniciando bem essa competição. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um, ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um serviço de qualidade todo santo dia, sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre o Botafogo no mundo. Ninguém supera a gente nisso, tá? Temos também aqui em cima Live Pix, mande mensagem de áudio ou de texto para o nosso canal. Ali o Pix, rafoguense10@gmail.com, também é nosso e-mail para contato. Quer divulgar seu produto, sua marca, seu curso, sua loja ou seu próprio canal de YouTube ou página de Instagram aqui no canal, quer divulgar? Manda mensagem pra gente lá no e-mail que a gente troca uma ideia e faz a parceria. Pessoal, fico por aqui. Obrigado a todos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!